Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, ouvintes. Que legal a gente estar aqui de novo, hein? Delícia, delícia. E hoje a gente vai botar o povo para pensar, né? Pensar é bom, né? Pensar e agir, né? Pensar e agir, não é? Veja, nós estamos vivendo um momento que é uma transição de era, né? Nós estamos saindo da era digital e indo para a era pós-digital, né? Com a chegada agora da inteligência artificial, a gente está vendo assim num efeito dominó um bocado de profissões desaparecendo, negócios inteiros desaparecendo. Né? Eu estava vendo a estatística outro dia, nos próximos anos, no cenário aí para menos de 10 anos, no Brasil, 16 milhões de postos de trabalho simplesmente desaparecerão. Desaparecerão. Agora, surgirão outros. Sim. O que acontece é que a percepção do que vai acontecer é um processo de fervura sapônica, não é? Triste. Comenta para a gente um pouco, pastor, exatamente essa perspectiva de que por que algumas pessoas não se dão conta das mudanças que estão acontecendo na sua volta quais são as consequências disso, inclusive na sua vida profissional. É interessante que viver esse estilo assim, é muito mais fácil, é muito mais cômodo, né? Mas ele é muito destruidor. Ao longo dos anos, lidando com pessoas e trabalhando ideias com pessoas, eu tenho uma palavra que acho que define muito o que falta na gente, que é atitude. Atitude. Né? Uma atitude diferente, ela vai mudar a minha vida para que eu não me destrua nesse processo todo. Quem são as pessoas que se desenvolvem bem nesses cenários todos? São as pessoas que têm atitudes diferentes, num momento ruim, num momento de crise, num momento difícil. Então ele tem uma atitude. A miserável zona de conforto, né, que é a panela onde eu sou fervido, né, nessa metáfora, essa zona de conforto, ela de confortável, na verdade, não tem nada. Né? Porque é muito mais fácil viver nela, deixar para amanhã, né? Não tomar as providências que... Sabe, Jéssica, tem uma coisa que eu falo muito por aí, que é assim, tem uma música de Beto Guedes, acho que todo mundo conhece essa música, Sol de Primavera, é uma música muito bonita. Quando entrar setembro, a boa nova andar nos campos. Essa música tem um trechinho que eu acho fascinante, que diz assim, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Só nos resta aprender. Não é verdade? Exato. Então, veja, a gente sabe. Eu descubro, cada vez que vou para públicos diferentes por esse Brasil aí, eu descubro isso. As pessoas sabem que precisam fazer essas coisas, sabem o caminho que tem, sabem que ficarem numa determinada posição, naquela malemolência, naquela coisa ruim, naquele estilo reclamatório de vida, as pessoas sabem que isso não presta. Agora, a lição sabe de cor. Agora, agir, né? Atitude. Então, esse é o ponto que acho que é o ponto-chave que a gente queria trabalhar hoje, desse processo de fervura, porque o que acontece? No passado, e eu creio que isso aí até a geração do meu pai, isso talvez tenha funcionado, as pessoas elas iam para... se educavam, tinham ali uma formação, e, em geral, com aquela formação elas conquistavam um emprego e naquele emprego eles iam até a sua aposentadoria, não é? E, basicamente, aquela formação atendia. Era suficiente. Naquilo, né? Hoje, esse processo ele é muito mais curto, né? O indivíduo tem a formação, a pós-formação e assim por diante, e ele precisa estar se atualizando. O conhecimento é altamente perecível. Perecível, não é? E se não há uma atitude, aí a gente está falando de atitude, né? É uma atitude de aprendizado contínuo, né?
O Einstein dizia assim, o que nós sabemos é pouco, o que nós não sabemos é infinito, não é? Então, essa percepção de que o que eu sei hoje não é suficiente para me garantir amanhã, é fundamental para que eu não corra o risco de ser um sapo fervido. Exato, né? porque veja, todos esses cenários que você pinta e que são altamente desafiadores, eles são maravilhosos, porque esses cenários é que vão me instigar. À medida que eu tomo de novo a palavra, né, uma atitude diferente, que eu cresço, que eu me desenvolvo, eu estou fazendo um bem para mim mesmo, eu estou me desenvolvendo, eu estou me preparando para outros cenários, que hoje você vê, né? Não sei se percebe, há um pouco tempo atrás, no Brasil, você tinha aí cerca de 320 mil trabalhadores cortadores de cana, um trabalho braçal extremamente pesado, extenuante, né? Com as máquinas novas e por causa das leis que proíbem a queimar a plantação, etc., hoje vai ter lugar para, no máximo, 30 mil pessoas dessas 320 mil. Quem são essas 30 mil? São aqueles que tiveram atitudes diferentes, que se prepararam. Eu sou professor de uma universidade, tenho um profundo respeito, por exemplo, para os meus alunos que estudam à noite. Né? O camarada sai nessa cidade de São Paulo e região vizinha ali, Itapecerica da Serra, Embu, o camarada sai, né, 4, 5 horas da manhã de casa, trabalha o dia todo, sai do trabalho 6 da tarde, direto para a faculdade, as aulas começam às 18h40, vão até às 23 horas. Eu tenho um profundo respeito por esses alunos, porque eles não são acomodados, eles estão correndo atrás, são pessoas que estão tentando pagar o preço, porque se você não se desenvolve, se você não tem essa atitude, você vai ficando cada vez mais à margem, né? Na arquibancada da vida, quando o jogo está acontecendo lá embaixo, é no campo que o jogo está acontecendo. Então, acho que todos esses cenários e que, veja, eles não serão mais fáceis amanhã, eles serão mais difíceis, né? Eles serão mais intrigantes ainda. Então, eu preciso, né, me reinventar o tempo todo. Eu gosto muito daquele conceito assim, torne-se você mesmo obsoleto cada dia. O grande Jack Welch, guru das organizações GE, ele dizia, mude antes de ser obrigado a fazê-lo. Né? Gente, isso é tremendo, né? Porque o grande risco do processo da fervura do sapo é quando o indivíduo está ali, está no emprego e aparentemente está funcionando, né? Está bem, ele está tranquilo, não é? Mas quando ele não se dá conta do que está acontecendo em volta, não é? Eu passei por um processo, eu venho de uma família que sempre esteve envolvido com a comunicação. Meu pai foi diretor de TV, de rádio, dono de editora, trabalhou com os Diários Associados, e eu tive a oportunidade de trabalhar nos Diários Associados, né? Eu, como já tinha crescido no meio de gráfica, editora, muito jovem ainda, eu fui ajudar no processo de transição dos Diários Associados, do processo tipográfico para o processo de offset. Né? Uma mudança e tanto. Uma mudança e tanto. Né? Então você tinha ali indivíduos que estavam ali trabalhando na composição, que era no processo tipográfico, tinha umas máquinas enormes ali no tipo, que iam digitando as linhas do jornal e aquilo ia fundindo em chumbo e tal. E o cara estava bem ali, estava tranquilo, mas de repente chegou uma nova tecnologia e aquele processo que era todo feito ali passou a ser feito por um digitador num terminal de computador que revelava aquilo num filme fotográfico e alguém que ia fazer uma colagem. Assim, aqueles empregos... Muda o paradigma, tudo volta a zero. A zero, não é? E aí o conhecimento vem a zero, né? Quando muda o paradigma. Então, uma das questões que às vezes as pessoas não se dão conta é da necessidade de estar olhando o que vai acontecer no cenário para ele se ajustar a isso. Né? Então, veja, nessa mudança de era digital para pós-digital com a chegada da inteligência artificial, a máquina começa a fazer tudo aquilo que tipicamente era uma atividade humana. Então, porque na Revolução Industrial você automatizou processo fabril, etc. e tal.
mas entrou pouco no escritório, né? Entrou nas atividades repetitivas. Agora e tal, ela não é? chegou. Agora ela chegou de vez. Então, pra por valer. exemplo, nos Estados Unidos hoje você já não tem emprego para estagiário de direito. Os estagiários, os alunos de direito nos Estados Unidos não conseguem mais estágio. Por quê? Porque um computador de inteligência artificial, ele consegue acompanhar os processos, ele consegue ler milhões de Com uma petições. eficácia tremenda. Acerto de 90% Sim. contra a média de 70% de um estagiário. Então, assim, tudo aquilo que pode ser, de alguma maneira, repetitivo ou que pode ser utilizado por um computador, essas competências esses empregos vão desaparecer. Completamente obsoletos. Então, uma característica que me parece que é um grande desafio no processo da não fervura do sapo agora, né, da nossa não fervura, é que no passado você podia se contentar, falar assim, eu vou lá eu não preciso pensar, então agora eu vou lá e vou fazer alguma atividade que é mecânica, que é repetitiva, que eu não preciso me preparar muito e tal, e também eu não preciso me esforçar no sentido de aprender a liderar pessoas, a me comunicar, a influenciar e tal, eu vou ser lá um cumpridor de ordens. Essas funções, elas vão desaparecer. Então, o que eu penso, assim, que é uma mudança grande de paradigma agora, é que, assim, querendo ou não, você vai precisar fazer essa caixa aqui essa migração, funcionar mais. Sabe, tem uma expressão que eu uso muito, Gerson, que é coração aberto. Eu gosto muito dessa expressão. À medida que a gente tem um coração aberto, a gente vai perceber melhor esses cenários ao redor. Que vão mudando a uma velocidade extraordinária, muito maior do que aquilo que a gente consegue dar conta de entender. Mas se eu tenho o coração aberto, o meu princípio básico está ali. Tem uma máxima já antiga que eu acho legal, que é assim: quando você acha que sabe as respostas, vem a vida e muda as perguntas. Aí danou tudo, né? Você decorou aquela resposta, né? Você está acomodado naquela resposta. Aí a pergunta mudou, aí a tua resposta já não vale mais nada. O conhecimento de novo veio a zero. Veio a zero. Então agora, essa coisa do novo, de eu ter o coração aberto para dizer assim, bom, o cenário vai ser mais desafiador ainda. Maravilha. Eu vou estar pronto para ele, para o que vier. Eu não sei quem viu aí agora no mês de janeiro, uma reportagem muito interessante de eu fiquei fascinado com aquilo, um case extraordinário. Um camarada numa fábrica em Brusque, ele completou 80 anos trabalhando na mesma fábrica. É um negócio assim inédito, 80 anos trabalhando no mesmo lugar. Bom, acho que só ele e a Rainha Elizabeth nesse momento. É um negócio assim. E o que é interessante desse cidadão é que ele fala, ele entrou na fábrica aos 15 anos, ele completou agora, foi dia 16 de janeiro, me parece, ele completou 80 anos trabalhando, então ele tem 95 anos e aprendendo. Ele fez, quantas migrações ele fez? E quando ele entrou na fábrica, tinha ali um TA que a pessoa controlava, ele trabalhava com isso. Hoje, um só camarada controla 16 TAs. E esse camarada, gente, eu achei tão encantador aquilo. Aos 95 anos, ele como um aprendiz. Porque há uma frase dele que aquilo, eu babei com essa frase. Ele diz assim, tudo mudou e vai mudar muito mais ainda. Olha que percepção. Quer dizer, uma pessoa dessa não envelhece. Verdade. Isso me faz lembrar o professor Schwantes no livro Colunas e Caráter. Aquele livro teve um impacto na minha adolescência tremendo. Ainda é um livro, até hoje ainda é um livro de cabeceira, mas ele conta de uma escola, né, que formava pessoas e que os indivíduos eram admitidos como sábios. Aí, quando eles evoluíam para o próximo estágio, eles se tornavam mestres, e quando eles chegavam ao grau máximo de graduação, eles se tornavam aprendizes, não é? Então, eu penso que, assim, que a atitude correta hoje, diante desse cenário de mudança, é de ter essa percepção... Coração aberto para aprender, sempre, né? De buscar o aprendizado, não é? E é uma característica interessante que, assim, o processo de aprender expande o nosso cérebro. E uma vez que o nosso cérebro se expande, ele nunca volta mais ao tamanho anterior. Né? E é interessante como as pesquisas do cérebro, elas são, né, tremendas hoje. E veja,
está provado que o cérebro, ele, diferente do que se pensava no passado, ele não para de aprender. Então, eu posso desenvolver essas capacidades, eu posso vivenciar tudo isso, eu posso deixar que esse novo venha, como já dizia a música lá, né? O novo sempre vem. Ele vem, meu filho, ele vem, e se você, preparado ou não, ele vem. Agora, se você está com o coração aberto, o novo vem, você diz, ok, então o que é que eu faço com isso agora? Gente, isso é fantástico. Né? E a definição que nós falávamos aqui um pouco antes de entrar no ar, às vezes as pessoas dizem que precisam de sorte. E, de fato, para enfrentar todas essas mudanças que vêm aí pela frente, você precisa de ter sorte. Agora, sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Né? O velho Salomão já dizia assim, o tempo e a sorte pertencem a todos. Olha. Tá aí, né? Tá diante da gente. Né? Muito bom. Bom, tem mais, Gerson, de Braguinha? Porque ficou um gostinho. Tem mais amanhã, né? Tem mais amanhã. Pode voltar aí amanhã, tranquilo. Bom, então esse presente para você amanhã aqui na Dora FM. Obrigado, professor Braguinha, pastor Braguinha, por estar conosco mais uma vez hoje. Com alegria. E amanhã a gente volta aqui na programação desse quadro Minha Vida. Você ouviu aqui o pastor Braguinha e professor, que é também autor dos 4 livros que tem temas interessantes: Sapos Fervidos, Ossos Dançantes, Cana Rachada, a Parábola dos Caranguejos, As 7 Vidas que Não Temos e todas as outras que vivemos. Amanhã, de novo conosco aqui na Dora FM, né, Gerson? E aí, esses livros do pastor Braguinha você vai encontrar lá na dorishop.com.br. Oh, maravilha! dorishop.com.br. Acesse também nosso site academiadavida.online e nos chame aqui no WhatsApp 11 9 80 24 62 62.